Are the Champions, rapaziada. O We Are the Champions. Eu não ia fazer esse vídeo hoje, mano, mas eu tenho que fazer, cara. Não tem como. Tô muito feliz. Cara, fazia muito tempo que eu não me sentia assim. É claro que eu me senti muito feliz com o título do Paulistão já. Cara, fiquei muito feliz porque fazia 5 anos que a gente já não era campeão. E o Paulistão eu fiquei muito feliz. Mas a Copa do Brasil, cara, é uma coisa assim que eu não vejo desde os meus 4 anos. É... Pô, a última Copa do Brasil que o Corinthians tinha conquistado foi em 2009. Então fazia muito tempo, muito tempo. Como eu disse, eu tinha 4 anos. Aí depois, em 2018, a gente perde uma Copa do Brasil num jogo de ida, onde a gente não joga nada, toma 1 a 0. Joga um jogo de volta, roubado de tudo. Também perde de 2 a 1. Aí beleza, a gente aguenta, supera. Depois, tivemos algumas eliminações precoces na Copa do Brasil, mas chegamos em 2022, onde a gente cai numa final que era pra gente, cara. De novo, roubados no jogo de ida, porque aquela bola pegou na mão do Léo Pereira, mas pouco importa. No jogo de volta, a gente teve chance de virar com o Roger Guedes, não viramos. Pênaltis, Fagner e Matheus Vital erraram. E ali eu acho que até se pá, decretou o final do Fagner no Corinthians, né, cara? Então depois de muito, muito tempo, uma Copa do Brasil novamente. Tô muito feliz, cara, muito feliz, muito feliz. E é muito doido, porque assim, a gente tem muitas visões, muitas histórias, né, cara? É uma superação desse clube que vem passando por poucas e boas nesses últimos anos. De novo, eliminações precoces, momentos de roubo que nós sofremos. De novo, 2018, 2022, 2023 e 2024. E eu esqueci de 2020. Né? Não, pera, 2024 foi contra quem mesmo? Eu até esqueci, contra o Flamengo, né? Numa semifinal, não foi roubada essa semifinal, não, desculpa. 2018, 2020, 2022 e 2023. Quatro Copas do Brasil que a gente vem sendo roubado, né, cara? Não, claro que não em anos seguidos, mas que a gente poderia ter ganho. E claro, né, Copa do Brasil de 2024 que a gente cai na semifinal, né? São 3 anos chegando pelo menos numa semifinal hoje, claro, 4, né? 4 anos seguidos do Corinthians fazendo presença. E é aquele negócio, cara, que um cara que eu não gosto, mas nisso ele acertou, falou, já disse. Se você quer ser campeão, você tem que estar lá, você tem que fazer presença todo ano. E o Corinthians fez, cara. De novo, 22, 23, 24, 25. São 4 anos, 4 temporadas batendo pelo menos na semifinal. E hoje a gente é campeão da Copa do Brasil. Após 25 anos, cara. Muito doido. E sabe o mais louco, velho? Eu digo 25 anos, né, cara? Do Mundial de 2000, que foi contra o Vasco. E esse ano, que é o mais louco, que era o ano da camisa comemorativa do Mundial de 2000, cara. Muito doido, velho. Muito doido. Tipo, as estrelas se alinharam, tudo se alinhou pra gente comemorar e terminar o ano dessa forma, cara. Tanto relembrar dos campeões passados por esse clube, cara. Marcelinho Carioca, e muitos outros. E muitos outros. Não era nascido, rapaziada. Calma lá, me deu um desconto, velho. Me deu um desconto. Edilson, né, cara? Edilson, camisa 10 do Corinthians, inclusive. Luizão, se eu não me engano. Luizão é o nome dele? O zagueiro? Não sei. Não sei, não sei. Mas, né, cara, relembrar desses caras históricos, desse título histórico que foi pro Corinthians, o quão significou pro Corinthians lá no Maracanã, o primeiro mundial do clube. E hoje, 25 anos depois, de novo, no Maracanã, lotado, né? Contra o Vasco e com a camisa histórica. Sensacional, cara, sensacional. Simplesmente histórico, simplesmente maravilhoso, rapaziada. Então, assim, são muitas e muitas histórias que a gente pode encaixar nesse título de hoje. Tanto de glórias do passado, quanto de sofrências mais recentes que a gente vem passando. Sensacional. E um ano, né, cara? Um ano de impeachment de presidente, um ano de maior crise política do clube, da história do clube, né, cara? Dívidas e dívidas, dívidas e mais dívidas, e a gente consegue ser campeão
de um título tão importante que é a Copa do Brasil, cara. E claro, não podemos nos esquecer também do Paulistão e também de um ano terrível que a gente fez jogando bola. O time do Corinthians jogou muito mal, a gente não pode se iludir, velho. E foi o que eu falei: se o Corinthians for campeão, a gente vai se iludir. E é normal, cara. E é normal. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente venceu. A gente venceu. Mas, de novo, não podemos nos iludir. Eu estou iludido, já vou dizer. Eu estou iludido. Porque, assim, cara, vendo o coletivo do Dorival pós-jogo também, cara, ele não é uma pessoa ruim, mano. Ele não é uma pessoa ruim, tá? Eu só discordo de muitas coisas que ele fez com o Corinthians no Brasileirão, na própria Copa do Brasil, hoje, de novo, eu não começaria, né, cara, pra quem me acompanha, pra quem tá me acompanhando mais recentemente, eu não começaria o jogo com o José Martinez nunca. Nunca, 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 nunca. E graças a Deus, cara, Deus abençoou o time do Corinthians muito, velho, muito. Graças a Deus, Deus o abençoou, velho. Abençoou cada pessoa que tava ali, cada jogador que jogou muita bola, mano. Todo mundo jogou muita bola. E eu já vou pontuar um único erro que pra mim foi crucial, que trouxe muito perigo pra gente, que de verdade, é claro que o Ranieri teve culpa na hora do gol, por ter errado o passe, beleza, tá bom? Mas pra mim o principal erro foi do André Ramalho. Não somente do André Ramalho, como de vários momentos no jogo. Cara, o André Gomes, a gente já tinha jogado um jogo de ida contra ele. Já dava pra saber o que ele ia fazer. E aquela jogada de cortar, não é pra dentro, não é pra fora, de cortar pra fora, cortar pra direita e cruzar, já tava manjada. Era previsível que isso acontecesse. Era previsível. E como que ninguém do Corinthians viu isso, cara? Nenhum jogador, comissão técnica, será que ninguém alertou? Ninguém falou, ó, esse Andrés Gomes, ele adora fazer isso aqui, ele adora cortar. Fiquem ligados, fecha a direita dele, ele é perigoso. Cara, acho que saíram uns 29 cruzamentos do time do Vasco assim, velho. Do André Gomes cortando e ele cruzando no segundo pau. E teve uma hora que entrou, né? E teve uma hora que entrou ali que o Nuno Moreira subiu, o Maicon não subiu na bola, né? Mas de verdade, pra mim a outra falha ali foi do Hugo Souza não ter se antecipado. Porque, de novo, se você estuda o time adversário, você saberia que o time adversário iria fazer isso a todo momento. A todo momento. E o Vasco, principalmente depois que fez o gol, buscou esse tipo de jogada a todo momento. Todo momento. Então, assim, o Hugo Souza, cara, tinha que sair mais do gol. Mas, de novo, eu não culpo o Hugo Souza, sabe por quê? Porque isso é um problema dos preparadores de goleiro do Corinthians. Porque não é só com o Hugo Souza, é com o Matheus Donelli, é com o Felipe Longo, é com o Cássio, foi com o Carlos Miguel, cara, é com o Walter, com todos os goleiros que passaram pelo Corinthians recentemente. É problema do clube, tá? Mas enfim, cara. Vamos falar de coisa boa agora, cara. Vamos falar de coisa boa agora. Cara, não tinha como ser diferente, né, rapaziada? Sofrido, sofrido. Cara, assim, o jogo de hoje, mano, vamos ser sinceros, o Corinthians não jogou tudo isso, tá? Não jogou tudo isso. Mas defensivamente o time foi Corinthians. O time foi Corinthians. Relembrou vários e vários momentos que o Corinthians foi glorioso, foi vitorioso, né, cara? Foi vitorioso. Um time que, cara, pode parecer que só tá se defendendo. Só se defendendo. Joga feio, mas no final ganha. No final é letal. E foi o que aconteceu no dia de hoje, cara. O Corinthians só se defendeu o jogo todo, rapaziada. Só se defendeu. Mas foi letal na hora que tinha que ser. Estilo Corinthians, mano. O título de hoje foi estilo Corinthians na minha visão, velho. Estilo Corinthians. Estilo Corinthians de Fábio Carilli, estilo Corinthians de Tite, não, de 2015, tá? Estilo Corinthians da história, cara. De toda a história. Um time defensivo, mas que quando sobe é letal. E foi o que aconteceu. O Corinthians fez 2 gols. E, mano, a gente precisa elogiar o Mateuzinho. O Mateuzinho fez uma partidaça no dia de hoje, cara. Pô, o lançamento que ele deu pro Yuri Alberto, puta que lá merda. Parabéns, Mateuzinho. Parabéns, mano. Assim, não vou dizer que, nossa, Mateuzinho é seleção brasileira. Não, também não, mano. Mas o que ele calou minha boca, o que ele veio melhorando desde quando chegou no clube, é brincadeira, mano. É um cara que tem constante evolução, tá? Na minha visão, a todo momento é um cara que evolui. Às vezes dá umas rameladas aqui, volta a ser o Mateuzinho ruim, tá? Mas a gente consegue ver a evolução do cara. A gente consegue ver a evolução do moleque. A gente consegue ver a evolução do moleque. É um cara que evoluiu demais desde quando chegou e vem evoluindo a cada momento. É um cara que já nasceu corintiano, então ele sabe o que é ser Corinthians. E isso é muito bom pro clube, cara. Muito bom pro clube. E vamos ser sinceros, gente.
Eu acho que o Fagner não fez nenhuma falta, cara. Nenhuma falta que o Fagner fez. Pode ir embora. Inclusive, Gabigol venha. Tá, Gabigol veio. O Roberto provavelmente vai sair. Eu acho que esse jogo contra o Vasco foi o último jogo dele, provavelmente. Muito provavelmente. Foi o último jogo dele com a camisa do Corinthians. Então, cara, uma troca ali, Fagner e Gabigol. Tá ligado? Claro que o Gabigol tem que abaixar um pouquinho o salário dele, né? São 3 milhões. É muita coisa pra um cara que não joga 3 temporadas, né? Então, assim. Mas, cara, Matheusinho foi sensacional. Um lançamento perfeito pro Alberto e que domínio do Yuri. Ele matou a bola, tá? Matou a bola foi pra frente e deu só uma casquinha na saída do Léo Jardim. Quer dizer, se é que o Léo Jardim saiu do gol, né? Eu acho que ele não saiu ali não, mas tudo bem. Mais uma bolaça. E aí o Yuri tem mais uma chance, cara, de... não vou dizer sacramentar, porque ainda era o primeiro tempo, mas de deixar o Corinthians muito melhor na partida, de fazer um segundo gol, que foi aquele lançamento do José Martins, um lançamento perfeito também. Cara, eu quero o Yuri, mano, ali, na hora que a bola quicou, era só ele bater por cima do Léo Jardim, velho. Ele domina e ainda mete uma bica, velho. Puta que lá merda, meu irmão. Era só classe, tá ligado? Só classe. Cara, pô, mesmo que tava de esquerda, mano. Mesmo que tava de esquerda, a chapadinha, peito de pé, mas na minha visão era mais chapada. Uma chapadinha por baixo da bola, encobre o goleiro. Caixa, irmão, caixa. Ele dá um chutão ali, nada a ver, mano. E, rapaziada, assim, eu venho criticando o Breno Bidon há um bom tempo, porque pra mim, de novo, ele é um jogador que eu sempre falei aqui, cara, ele tem qualidade. Ele tem qualidade, mas pra mim o que falta nele é confiança, eu não sei. Claro, falta físico, falta corpo, como falta pro time inteiro do Corinthians. Né? Mas o Breno Bidon já tá há 2 anos no profissional, já tem 20 anos, já tá na hora de ter um corpo, tá? Mas eu acredito, de novo, que isso não seja culpa dele, acredito que seja mais culpa do clube, tá bom? Talvez a comissão técnica, talvez a comissão técnica e tudo mais. Mas é um moleque que tem muita qualidade. Muita qualidade. Porém, é muito toque de lado, muito toque pra trás. Mas o que ele fez hoje com o Cauã Barros, mano. Puta que la merda. E aí você vê a qualidade do moleque, mano. E aí você vê a qualidade do moleque. O moleque tem qualidade, rapaziada. O moleque tem qualidade, o moleque joga muito. O Breno Bidon é bom. Ele é bom, ele tem uma qualidade. Só que falta confiança pra ele. Falta ele acreditar mais nele. Falta ele ser mais ofensivo, mais agressivo. Entendeu? Então, cara, de novo, não sei se o Breno Bidon vai estar no Corinthians no próximo ano. E eu espero que não. Vou ser bem sincero por conta da grana. Mas eu espero que nos próximos anos de carreira dele, ele seja um cara mais agressivo, mais ofensivo, que vá pra cima, entende? Que saia de ser um segundo volante para ser um meia. Porque ele tem qualidade de ser um meia, não somente um segundo volante. Entendeu? E sim ser um meia como o Rodrigo Garro como o Renato Augusto foi, entendeu? Então o Breno Bidon tem essa qualidade, cara. E a forma que ele tira o Cauã Barros ali da jogada, puta que lá merda, velho. Mano, na hora que tira o Cauã Barros eu falo, velho, é gol. Tipo, eu não falei, tá? Eu só senti. Eu não falei porque é zica. Mas eu senti, mano. Na hora que ele tirou ali, velho, eu levantei do sofá, mano. Eu levantei do sofá e falei, caraca, mano, é agora, velho. É agora, meu irmão. É agora, velho. Aí a jogada se desenrola e realmente acontece o gol, cara. De quem? De Memphis Depay, rapaziada. E vamos ser sinceros aqui, cara. O Capita falou isso na TNT Sports e eu concordo super, mano. O Depay se pagou. O Depay se pagou, cara. Mano, não tem uma alma viva, não tem um ser humano que pode criticar o Depay. Eu acho que com esse título na Copa do Brasil, cara, a contratação do Depay valeu, e valeu muito, tá bom? Ah, mas o Depay vai receber 5 milhões, caguei, velho. O cara fez gol na final, o cara fez gol na semifinal, o cara fez gol no Palmeiras. Então, meu filho, você quer mais o quê? Você quer mais o quê? Entendeu? Quer mais o quê? O cara foi decisivo em mata-mata inteiro. O cara fez gol em todos os mata-matas, em todas as partidas, menos contra o Atlético Paranaense. Menos contra o Atlético Paranaense, que foi o Guinegão e Rodrigo Garro, né? Foi esses dois que fizeram gol. Só contra o Atlético Paranaense, que é um time de Série B. Time de Série B. Entendeu? O resto, decisivo. Cara, de novo, o Depay pode não ser o cara que mais corre, pode não ser o cara que mais se entrega, pode não ser o cara que vai ter mais quilômetros percorridos dentro de campo. Não corre que nem o Yuri Alberto. Essa é a verdade, não corre. Mas é um cara que a todo momento tá participando de lance de gol. Vai falar do quê? Vai falar o que desse cara? Vai falar o que desse cara? O cara tá toda hora envolvido em assistência, toda hora envolvido em gol. Tu vai falar o quê? Tu vai falar o quê? Entendeu? Assim, não tem o que falar, velho. Não tem o que falar. E, cara, hoje, de novo, foi Deus, mano. Foi Deus. Porque José Martínez e Yuri Alberto, que pra mim estavam sendo os piores do Corinthians,
durante esses últimos jogos, jogaram muita bola. Hoje o Yuri tava bem, hoje o Yuri tava leve, hoje o Yuri tava conseguindo pegar a bola e conduzir. Graças a Deus. O que ele não tava conseguindo fazer antes, ele conseguiu fazer hoje. Dominar a bola, ter a calma, segurar ela. O Yuri conseguiu fazer isso em diversos momentos. E o Martinez, cara, de novo, gente, defensivamente não tenho do que reclamar do Martinez. Eu sempre falei aqui, defensivamente o cara é um monstro, mas ofensivamente ele deixa a desejar. E graças a Deus hoje ele não desejou, as estrelas se alinharam. As estrelas se alinharam, entendeu? Graças a Deus hoje ele não, cara, ele não deixou a desejar em nenhum momento. Em nenhum momento. Claro, continua não tendo a melhor qualidade do mundo, mas foi perfeito no jogo inteiro, cara. E nos momentos que o jogo pedia ele tava lá. Que eram os momentos o quê? Defensivos. Eram os momentos defensivos. O cara corre demais, o cara corre muito. Martinez é sensacional. Martinez defensivamente não tem do que reclamar dele. Não tem, velho. Não tem. O cara joga muito, rapaziada. Muito, muito, muito. E assim, vamos ter que falar aqui também de mais uma superação, que é o André Ramalho, meu irmão. Que é o André Ramalho. Jogou muito hoje. Só que, de novo, ele não estudou o André Gomes. Porque se ele tivesse estudado o André Gomes, o Corinthians não teria tomado aquele gol. Gente, o cara... É que eu não quero falar de falha aqui, mas no geral o André Ramalho jogou bem. Principalmente esse finalzinho inteiro de temporada, foi um cara muito bom. E, cara, assim, os melhores do Corinthians, gente, foram Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Não digo somente no jogo de hoje, e sim na temporada inteira, tá? Gustavo Henrique, cara, ele pode não ser o cara mais rápido do mundo, mas o que ele tá sempre no lugar certo, na hora certa, é brincadeira. A cabeça dele vai virar a cabeça de cearense, velho. A cabeça dele vai virar a cabeça de cearense, porque o tanto que ele tira a bola de cabeça é brincadeira, meu irmão. A cabeça dele deve estar uma jaca nesse momento. Puta que lá merda. E o Matheus Bidu é o único jogador do Corinthians que consegue botar a bola no chão e sair tocando. É o único, velho. O único. A qualidade do Bidu é inacreditável, cara. Inacreditável. O Bidu tá de parabéns, mano. O Bidu tá de parabéns. E outro cara que tá de parabéns é o Maicon, mano. Superação inacreditável. De novo, se esse for o Maicon que vai ficar no Corinthians daqui pra frente, é esse que eu quero. Eu quero. Agora, se for o Maicon do passado, de 2023, não quero, não. Obrigado. Pode me mandar embora. Agora, se for esse Maicon, ele tem que ficar. Ele vai ficar. E ele tem que ficar. Porque é um líder, é um capitão e tem uma qualidade diferente. Tem uma qualidade absurda. De novo, não sei se o Dorival vai continuar ou não. Por um lado, por ter conquistado o título, eu sinto dó. Eu sinto dó como eu senti quando foi no Flamengo. Mas pelo outro lado, cara, o lado mais racional, o lado... o lado mais racional, cara. Eu não quero que ele fique, tá? Então, mas do mesmo jeito, cara, o Maicon com o Dorival é um cara que cresceu demais. Então, assim, acredito que com o Dorival ou sem Dorival, dependendo do técnico que vier, vai ajudar muito, tá? Vai ajudar muito. Mas enfim, cara, o time do Corinthians, de novo, muito lento, um time sem movimentação alguma, um time ruim, um time horroroso, tá? Um time horroroso, um time horroroso. A gente tem que ser sincero, tá? A gente tem que ser sincero. Foi um time horroroso, mas, graças a Deus, mesmo sendo horrorosos, conseguimos um título, né, cara? Conseguimos uma Copa do Brasil, velho. Sensacional, rapaziada, sensacional. E hoje o Dorival acertou nas substituições, tá? Acertou bastante nas substituições. Tirou o Yuri Alberto, tá ligado? Colocou o Rodrigo Carro no jogo, colocou o Carlídio na hora que tinha que colocar, trocou o Bidu, colocou o Hilary, colocou o João Pedro Tchoca pra se defender um pouco mais, né? O que eu fiquei com um pouco de medo, não vou mentir pra vocês. E colocou a menina André também, tá? Eu colocaria até o Vitinho no lugar aqui de alguém, mas tudo bem. Se colocar o André, sem problema. O menino também não comprometeu em nada, né? Um menino bom, André, garoto bom. Mas é isso, cara. Sensacional, rapaziada. Sensacional, velho. Tinha que ser desse jeito. Tinha que ser dessa forma. Corinthians conquistou uma Copa do Brasil, está classificado para a Libertadores. Eliminamos o Palmeiras da Copa do Brasil, vencemos o Palmeiras no Paulistão e ainda tiramos o São Paulo da Libertadores. Sensacional. Sensacional, cara. Que final de ano, rapaziada. Que final de ano maravilhoso, mano. Enfim, cara, não tem muito mais o que dizer, só ser grato por Deus ter nos dado esse título. Por cada jogador. Eu já esqueci um ponto aqui, tá? Cara, é inacreditável, gente. É inacreditável como o Corinthians é o único clube do mundo que é conduzido por uma torcida. Esse título aqui da Copa do Brasil, não somente o título, como o não rebaixamento, como o título do Paulista, cara, 55% é culpa da torcida. É culpa da torcida. Cara, pode
chamar Palmeiras, Flamengo, Vasco, Botafogo, São Paulo, Santos, velho, ninguém é tão empurrado pela torcida que nem o time do Corinthians. Ninguém, velho. A torcida do Corinthians tem mais porcentagem do que os jogadores, pelos títulos. Tem mais porcentagem do que os jogadores, mano. Porque o que essa torcida faz, o que essa torcida fez é brincadeira, velho. É brincadeira. A torcida tá de parabéns, mano. A torcida do Corinthians tá de parabéns, velho. E assim, pode chamar Flamengo e tudo mais. Cara, se o Flamengo nessa fase aqui, tudo bem, ganhou uma Copa do Brasil. Tá, ganhou uma Copa do Brasil. Não vamos ser ingênuos também. Mas, cara, o Flamengo nessa fase, o Palmeiras nessa fase. Quer dizer, o Palmeiras também ganhou uma Copa do Brasil. O Palmeiras também ganhou uma Copa do Brasil, né? Mas, cara, se fosse. Mas a fase do Corinthians é pior que todo mundo, desculpa. A fase do Corinthians é pior do que a do Flamengo em 2013. E a fase do Corinthians hoje, não vou dizer que é pior do que o do Flamengo de 2012, porque do Palmeiras de 2012, porque o Palmeiras caiu, né? É difícil falar. Mas, cara, não dá, mano. Não dá. Não, eu acho que. Desculpa. Nenhum time teria esse resultado no momento que o Corinthians hoje vive, cara. Não teria, mano. Não teria, cara. É inacreditável, mano, o que a torcida faz. Então, 55% desse título e do ano do Corinthians é por conta da torcida, tá? É por conta da torcida. Enfim, rapaziada, sensacional, cara. Vamos falar mais, né, nos próximos dias sobre o ano do Corinthians, sobre quem deve sair, quem deve ficar, quem... Não vou falar quem deve chegar, porque eu também não conheço o mercado inteiro, não sou um scout da vida, né? Mas eu vou falar as posições que eu acho que o Corinthians deveria trazer pro próximo ano, falar um pouco mais sobre o Dorival, falar um pouco mais sobre o Fabinho Soldado, né? Falar um pouco mais também de como foi esse ano catastrófico pro Corinthians, mas, né, que terminou muito bem, graças ao bom Deus. Mas que foi um brasileirão terrível, rapaziada. Terrível, terrível, terrível. Mas enfim, cara. Não falem do Memphis Depay. Parem de criticar o Depay, tá? Chupem antes. Chupem antes. Chupa a torcida do Vasco. Chupa Vasco. Porque o Vasco é juntinho com o Palmeiras. A torcida do Vasco é juntinho com o Palmeiras. Então aqui, ó. Chupa Vasco, chupa Palmeiras, chupa Santos, chupa São Paulo. Não tenho nada contra o Santos. Chupa Flamengo, chupa todo mundo aí, velho. Chupa Cruzeiro também. Aqui é Corinthians, velho. Aqui é Corinthians, é sensacional. Amanhã vamos ver Neto. Amanhã vamos... Não sei nem se esse vídeo vai sair aqui de madrugada. Acho que eu vou postar até de manhã esse vídeo. Mas, cara, chupa Neto. Ô, chupa Neto. Tô com sono, me perdoe. Tô cansado, tô cansado. Foi um jogo muito da hora, mano. Velho, foi um jogo muito louco, mano. E com o Paulo Andrade narrando, então, velho. Ô, mano, deixa o like, você viu no canal aqui. Eu preciso virar narrador pra virar parceiro do Paulo Andrade. Tá? Preciso, mano. Preciso, velho. Preciso, meu irmão. Nossa senhora, cara. Muito louco, rapaziada. Simplesmente sensacional, cara. E, sei lá, velho. É Corinthians, mano. Não dá pra entender o que acontece. Foi o que eu falei no TikTok, inclusive, cara. Talvez essas burrices do Dorival Júnior iriam dar certo. E foi o que deu. Surpreendeu o Fernando Diniz. Surpreendeu o Fernando Diniz. Simplesmente sensacional, rapaziada. Que ano, cara, que ano. Isso é Corinthians, mano. Isso é Corinthians, velho. Isso é Corinthians. Nossa senhora. Tô muito feliz, velho. Tô muito feliz. Na moral, mano, eu queria muito estar mais presente, sabe? Eu queria muito ver o Corinthians todos os jogos, sem faltar um na Arena Corinthians, tá? Sem faltar um, velho. Ai, mano. E é engraçado, né, cara? Porque a gente não perdeu fora de casa. Sendo que se a gente olhar pros anos passados, fora de casa, o Corinthians é uma draga. O Corinthians foi uma draga. Entendeu? Só que esse ano, cara, não, esse ano, dentro de casa, o Corinthians jogou pior. Vai entender, meu irmão. Vai entender. Mas enfim, espero que o próximo ano seja um outro ano, tal. Porque o Corinthians não precisa trazer 1 milhão de reforços, você precisa trazer alguns pontuais, cara. Pontuais para posições que são necessitadas dentro do clube. Como um meio amador novo, né? Pontas, com certeza, né? Lateral direito. E só também. Vai lá, rapaz. Mas enfim, próximo vídeo a gente fala melhor sobre isso, né, cara? Porque vai ter muitas saídas também. Enfim, cara. Sensacional, cara. Sensacional. Ai. Deixa aí nos comentários o que você tem a dizer. Deixa seu like. Tamo junto. É nóis que é Corinthians, velho.